Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Mente, essa arma poderosa que nós temos chamada pensamento. Tem uma frase de um livro, O Monge Executivo, eu gosto muito dessa frase. O autor ele coloca assim que os pensamentos geram ações, os ações geram hábitos, os hábitos fazem o caráter e o caráter dá um destino. Tudo começa nos pensamentos. E nessa direção que eu quero pensar com vocês sobre como a mente é esse campo de batalha. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Não é à toa que a Bíblia está tão preocupada com os pensamentos, com a mente. O versículo que nós saudamos, com base em Filipenses 4, diz que guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Nossa mente é o principal campo de batalha nas nossas lutas e guerras espirituais. É lá que começa a travar na nossa mente. Antes de qualquer ação, existe um pensamento. E é justamente nesse campo que o inimigo quer nos destruir, porque se começa no pensamento de uma ação e ele ganhando território nessa área, então com certeza ele estaria em vantagem para nos destruir. Porque, irmãos e irmãs, essas fortalezas que o apóstolo Paulo menciona, fortalezas mentais que são construídas, e depois fica anos, a pessoa começa em algum momento da sua vida construir essas fortalezas, que são esses pensamentos, estabelece as bases e ali ela se torna uma fortaleza, porque se esse pensamento começou em cima de uma mentira, essa mentira ela vai sendo repetida, e aí vai construindo então uma muralha. São esses padrões de pensamento que, por exemplo, nos impede de confiar em Deus. Eu vou dar um exemplo para que você compreenda. Os espias, quando estavam lá cercando Jericó e foi observar, né, a terra de Canaã, ali quando Moisés mandou os espias de 2 em 2 olhar lá em Números capítulo 13, a gente viu o resultado do relatório deles. Só Josué e Caleb é que se posicionaram num pensamento alinhado com Deus, quando eles disseram, não, nós vamos conseguir. Os outros 10 estavam com os pensamentos que uma mentira que foi estabelecida se tornou uma fortaleza, que eles disseram, nós não vamos conseguir, nós vamos perder, não adianta a gente entrar na terra. Então percebe que quando se constrói um pensamento errado, distorcido, desalinhado com a palavra de Deus, é uma fortaleza. E aí, meu irmão, veio os argumentos aí como dos espias, foram os argumentos humanos sem estar alinhados com a palavra de Deus, se opondo à fé, não teve uma revelação de Deus, não compreendeu a revelação de Deus e tornou inimigo. Pedro, quando repreendeu Jesus, lembra do episódio de Pedro, quando ele diz, não, Senhor, o Senhor não vai morrer não, e Jesus disse para ele, arreda de mim, Satanás, porque ele estava desalinhado. Os argumentos de Pedro eram argumentos humanos, desalinhados com os pensamentos de Deus. Por isso que Paulo diz que nós devemos levar todo o pensamento cativo em Cristo. Um pensamento, irmãos e irmãs, na nossa cabeça, ele não precisa encontrar lugar e ficar lá, não. Se um pensamento não está alinhado com a palavra de Deus, não está cativo a Cristo, resista, questione, combata, repreenda. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, que o inimigo vinha lá com seus argumentos, Jesus rebatia logo com a palavra. Está escrito. Então não deixava nenhuma brecha para que o inimigo pudesse usar na sua mente para desviar ele do propósito. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem tido alguns pensamentos ou estabelecido algum padrão mental na sua vida que
paralisa você, que não glorifica a Deus, que não está alinhado com a palavra dele, então ore e peça ao Senhor que te ajude a vencer essa guerra na mente e que seus pensamentos estejam alinhados com Cristo, com a verdade de Cristo, com a palavra de Deus. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Tua palavra